Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje, domingo, dia do Senhor. Hoje a Igreja de Nosso Senhor celebra, queridos irmãos e irmãs, a dedicação da Basílica de Latrão, a Catedral do Papa, a primeira igreja, mãe de todas as igrejas, a igreja sede do Papa, sucessor de Pedro, representante de Cristo no mundo, Senhor. O Santo Evangelho para nossa reflexão é João, no capítulo 2, no versículo 13 a 22. Estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo negociantes de bois, ovelhas, pombas e mesas de trocadores de moedas. Fez ele um chicote de corda, expulsou todos do templo, como também as ovelhas, os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam no templo: tirai isto daqui, e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresenta tu para procederes deste modo? Respondeu-lhe Jesus: destruirei este templo e eu erguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo, e tu hás de levantar em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras. Creram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Santo Evangelho nos fala, do momento em que Jesus expulsa os vendião do templo de Jerusalém. E hoje a igreja celebra a dedicação da Catedral de Latrão. Esta catedral, queridos irmãos e irmãs, foi a primeira igreja construída, aqui na terra, depois de Cristo, para representar, a salvação, porque a igreja é sacramento de salvação. É na igreja que Jesus Cristo se faz presente e reúne o seu povo para oferecer-lhe a cada um a salvação plena. Como nos fala a leitura, água que jorra do templo do Senhor para beneficiar e sarar, dar saúde e vida a todos os povos da terra. É Jesus Cristo, nosso Senhor, que está presente no templo. E Jesus, ao chegar no templo, ele vê que ali dentro está cambistas, pessoas que vendem bois, que trocam moedas, que faz da casa do Senhor uma casa de negócio. E nosso Senhor faz um chicote de corda, expulsa todos aqueles vendião do templo e diz: não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes, uma casa de negócio, porque a casa de meu pai é uma casa de oração. Então o discípulo, lembrado do que fala a palavra do Senhor nas Escrituras: o zelo da tua casa me consome. Queridos irmãos e irmãs, e aqueles homens pediram sinal a Jesus. Por que faz isso? Que sinal nos dá? E ele diz: destruirei esse templo e em 3 dias reerguerei. E eles dizem: como assim? Se
Esse templo foi construído em 46 anos e tu reerguerás em 3 dias? Mas nosso Senhor falava do templo do seu corpo. Jesus, que na cruz do Calvário deu a vida por cada um de nós, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou gloriosamente. Eis aí, todo aquele que crê no Filho de Deus tem vida e vida em plenitude. Ninguém destruirá, a fé. Aquele que acredita que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele que tem Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Aquele que edifica os seus pés, a sua fé, a sua confiança em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem nos separará do amor de Deus? Nem a morte. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitado dá a cada um de nós a graça da salvação eterna. A todo aquele que crê. Por isso, queridos irmãos e irmãs, quando Jesus Cristo ressuscitou, os discípulos lembraram de todas as palavras de nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que cada um de nós sejamos um como Ele na glória. Jesus ora na sua oração sacerdotal: Pai, que todos sejam um como nós e vejam a glória que Tu me deste. Queridos irmãos e irmãs, nesse santo evangelho de hoje em que a igreja celebra a dedicação do templo da Catedral de Latrão, essa igreja que foi a primeira igreja, a igreja mãe construída para ser sede do Papa. O Papa que é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo no meio de nós. O Papa é sinal de unidade. Hoje nós temos o Papa Leão XIV, que é representante de Cristo, e a voz do Papa é a voz de Cristo para todas as nações. Oremos pela Santa Igreja, oremos pelo Papa, oremos pelos bispos e busquemos no Espírito Santo a graça de crescer na fé e na caridade, para que cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, sejamos templo vivo de Deus, representante de Cristo no mundo. Obrigado, Pai. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Que a Tua santa palavra perdoe os nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor.